Abra sua Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos capítulo 4, e nós leremos dos versos 35 a 41, e eu peço que você mantenha a sua Bíblia aberta nesse texto após a leitura, por gentileza. Naquele dia, Marcos 4, 35, sendo já tarde, disse-lhes Jesus: passemos para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se de água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: Mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém. Meus irmãos, esse texto fala de uma tempestade. E as tempestades ainda existem. E nenhum de nós está blindado. E eu quero, a título de introdução, fazer aqui 4 declarações. A primeira delas é que as tempestades são inevitáveis. Elas chegam para todos, para grandes e pequenos, para homens e mulheres, para ricos e pobres, para doutores e analfabetos, para empresários e para empregados, para crentes e para descrentes. Nenhum de nós vive numa estufa, num jardim grinaldado de flores. Vivemos num mundo caído, com muitas lutas, com muitas dores, com muitas lágrimas. As tempestades são inevitáveis. Mas a segunda coisa que eu quero afirmar é que as tempestades são também imprevisíveis. Elas chegam sem dar aviso prévio, chegam de súbito, e às vezes põem a nossa vida de ponta cabeça. É um acidente grave, é uma doença súbita, é um divórcio amargo, é um luto doloroso, é uma tragédia financeira, é uma situação que você nunca imaginava passar na vida, mas está passando. Você não planeja, e às vezes nem se prepara, mas a tempestade chega. É curioso que a geografia onde aconteceu essa tempestade ilustra esse ponto. Eu acho que todos vocês sabem que o Mar da Galileia, também chamado de Lago de Genezaré, é um lago de águas doces, maior reservatório de águas doces do Oriente Médio. 21 quilômetros de comprimento por 14 de largura. Esse lago está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo. Ele é cercado por montanhas, do lado oriental as montanhas de Golã, do lado ocidental as montanhas da Galileia. No extremo norte de Israel fica a montanha mais alta, o Monte Hermon. Ali de vez em quando acontece um fenômeno. Os ventos gelados descem do Monte Hermon, encurralado pelas montanhas, batem na superfície do lago, e às vezes, sol a pino, começa uma tempestade de vento, subitamente. Possivelmente foi isso que aconteceu aqui. Eles entram no barco, é uma travessia rápida, enquanto atravessam, a tempestade chega. É assim na vida. As tempestades são imprevisíveis.
Mas em terceiro lugar, as tempestades são também inadministráveis, muitas vezes. Boa parte daqueles discípulos tinham nascido ao redor desse lago, alguns deles eram pescadores, conheciam cada palmo daquele lago, já tinham passado certamente por outras circunstâncias parecidas, por outras tempestades e conseguido resolver o problema. E eu fico até imaginando, pastor Rogério, que quando começa a tempestade, Jesus estava dormindo lá atrás no barco, eles devem ter conversado assim: vamos deixar o mestre descansar? Esse assunto a gente resolve, nós temos experiência, nós temos conhecimento, já passamos por outras, essa também nós vamos vencer, mas não consegue. Quanto mais eles se empenham, mais o mar fica furioso, quanto mais eles tentam controlar o barco, mais o barco rodopia, sovado pela fúria das ondas, jogado de um lado para o outro ao sabor das circunstâncias. Às vezes na vida é assim também, coisa simples, doméstica, que você sempre lidou e sempre soube resolver, agora você não consegue mais, as rédeas saem das suas mãos, o navio não obedece mais o seu comando, a vida parece estranha, aquele marido que você acostumou-se, sendo um homem amável, de repente fica rude, aquele filho obediente, de repente fica rebelde, aquele casamento tão amável, de repente fica amargo, e você não sabe o que fazer, e você não tem um controle da situação. Mas em quarto lugar, as tempestades são não só inevitáveis, imprevisíveis e inadministráveis, mas louvado seja Deus, as tempestades são também pedagógicas. Sabe o que significa isso? Você e eu cremos que Deus é soberano, você e eu cremos que Deus não é pego de surpresa, você e eu cremos que Deus não fica em apuros, você e eu cremos que não existe azar, nem sorte, nem determinismo cego. Você e eu cremos que se Deus permite você enfrentar uma tempestade, é porque tem um propósito nisso. E as tempestades não vêm para nos destruir, elas vêm para tonificar as musculaturas da nossa alma. Elas não vêm para nos derrotar, elas vêm para nos provar, para sermos aprovados. A Bíblia diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Deus não desperdiça sofrimento na vida de seus filhos. Então, se você está passando por uma luta, saiba de uma coisa: Deus está no controle, e Ele está trabalhando por você e não contra você. Bom, dito isto, vamos olhar o contexto. O contexto dessa passagem retrata que Jesus naquele dia passara todo dia ensinando as parábolas do reino. E se você já deu aulas, já pregou, já lecionou, já deu palestras um dia inteiro, no final do dia você está exausto, e foi o que aconteceu. Então diz a Bíblia que Jesus entra no barco com os seus discípulos e dá uma ordem para eles: passemos para outra margem. E Jesus pega o travesseiro, vai lá para trás do barco, deita e dorme. Ele é homem, verdadeiramente homem. E enquanto ele dorme e enquanto atravessam, a tempestade chega. E os discípulos, a princípio, confiantes de que resolveriam o problema. De repente o mar fica estranho, as ondas revoltas, o vento forte, o barulho das ondas sovando o batel frágil. A noite chega, a situação é adversa, eles não têm mais o controle. E quando eles estão numa situação de pânico, porque o barco estava se enchendo de água e a morte mostrava para eles a sua carranca, eles recorrem a Jesus com uma pergunta em tom de censura:
Mestre, não te importa que pereçamos? E diz o texto que Jesus se desperta, repreende o vento, repreende o mar e diz: acalma, emudece, como se Jesus estivesse falando a uma fera selvagem. E eu posso lhe dizer que o mar tem ouvidos, e o vento escuta a voz do Criador. E eles recuaram, se acalmaram, e fez-se grande bonança. Então agora é Jesus quem pergunta para eles assim: por que vocês estão com medo? Por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E os discípulos, diante de um milagre tão estupendo, extraordinário, perguntam uns para os outros assim: mas quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Abre para mim, meu príncipe, fazendo um favor. Notem vocês então, por gentileza, que esse texto que acabamos de ler, e vocês estão com ele aberto aí, muitíssimo obrigado, pastor. Ele está regido por 3 perguntas, confira comigo aí. A primeira pergunta está no versículo 38, é a pergunta dos discípulos a Jesus: mestre, não te importa que pereçamos? A segunda pergunta é a pergunta de Jesus aos discípulos, no verso 40, por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E a terceira pergunta está no verso 41, é a pergunta entre os discípulos: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Notem então que essas 3 perguntas regem a narrativa bíblica, e então é sobre elas que nós vamos conversar a partir de agora. A primeira pergunta é a minha pergunta, é a sua pergunta, é a nossa pergunta, é a pergunta da angústia, é a pergunta do desespero, é a pergunta do pânico, é a pergunta do medo. É a pergunta que você e eu fazemos nas noites mais escuras da nossa alma. Quando você já esgotou todo o seu repertório, já foram baldados todos os esforços, você já colocou todas as suas cartas na mesa, e o resultado foi negativo, nada resolvido, nenhum problema solucionado, ao contrário, o problema está se agravando. Nessa hora, todos nós recorremos a Jesus, não apenas com uma pergunta, mas engatando na pergunta uma censura: mestre, não te importa que pereçamos? Em outras palavras, não estás vendo o nosso apuro? Não vais fazer nada? Vais continuar dormindo? Não estás vendo que o problema está nos ameaçando, que a morte está nos mostrando a sua carranca? A grande questão aqui é a seguinte: por que esses discípulos estão fazendo essa pergunta para Jesus? O que é que não está bem resolvido na cabeça deles, no coração deles? Primeiro, o que não está bem resolvido é conciliar a ordem expressa de Jesus a eles: passemos para outra margem, com a tempestade. Eu aprendi desde a infância na igreja um cântico, que eu acho que todos nós que fomos criados num berço evangélico aprendemos: com Cristo no barco tudo vai muito bem, vai muito bem, vai muito bem, com Cristo no barco tudo vai muito bem. Só que Jesus está no barco e não está nada bem. Não está bem. Irmãos amados, entender a tempestade que Deus mandou atrás do Jonas é fácil entender. Ele estava numa rota de desobediência. Deus mandou tempestade para botá-lo de volta no caminho certo. Notinha de rodapé, hein? Crente desviado é endereço certo de tempestade.
Deus vai mandar a tempestade atrás de você. Não para destruir você, para trazer você de volta. Agora, como entender que eu estou fazendo a vontade de Jesus? Estou obedecendo a Jesus. Estou dentro da agenda de Jesus. E a tempestade chega. Você é crente, você é piedoso, você é dizimista, você é fiel, você é zeloso com as coisas de Deus, e você está enfrentando uma grande tempestade. Na cabeça deles, isso não estava bem resolvido. Segundo lugar, sabe o que eles não estão entendendo? Não está bem resolvido? É a urgência da necessidade deles e a demora de Jesus em atendê-los. O que Jesus está fazendo no barco? Dormindo. Quem está dormindo não está agindo. Sabe qual a sensação que você e eu temos na hora mais aguda da nossa dor? É que parece que Deus está longe, dormindo. Você grita, e a única voz que você escuta é o eco da sua própria voz, ou o barulho das ondas açoitando a sua vida. Preste atenção nisso. A demora de Deus, às vezes, machuca mais do que a própria circunstância. É quando você ora, quando você jejua, e a resposta não chega. É quando você pede cura, e a doença agrava. É quando você pede para Jesus converter o marido, e ele fica mais rebelde. É quando você pede para Deus trazer de volta o filho pródigo, e ele vai mais para longe ainda. Agora deixa eu dizer uma coisa a você. Quando Jesus demora, ele demora no meu relógio, no meu tempo, mas não no kairós de Deus, no tempo oportuno de Deus. Quando Jesus demora, não é porque ele está longe, não é porque ele está indiferente, é porque está preparando algo maior e melhor para a nossa vida. Os pensamentos dele são mais altos, os caminhos dele são mais altos, os propósitos dele são mais elevados. Às vezes a coisa se agrava, para você ver o grande milagre, o grande livramento de Deus, e você reconhecer que foi o braço de Deus, e não o seu empenho, o seu esforço, mas foi Ele que fez. Diz o texto, que então Jesus se desperta, e repreende o vento, e repreende o mar. Eu acho isso maravilhoso, sabe por quê? Porque o universo inteiro escuta a voz de Jesus. Ele dá uma ordem do sol, o sol para. Ele dá uma ordem para as estrelas, elas aparecem. Ele dá uma ordem para o mar, ele se acalma. Ele dá uma ordem para o vento, ele sossega. Ele dá uma ordem para uma mula, ela profetiza. Ele dá uma ordem para um verme, ele vai lá e cumpre o seu papel e corta uma planta que fazia sombra na cabeça do Jonas. Ele dá uma ordem para os demônios, eles têm que se bater em retirada. Ele dá uma ordem para os anjos, eles saem velozmente para cumprir as suas ordens. A voz do Senhor é poderosa, irresistível. Depois que Jesus acalma o mar e o vento, agora ele se volta para os discípulos e faz a seguinte pergunta: por que é que vocês estão com medo? Como é que vocês não têm fé? Me permita fazer essa pergunta agora a você. Se você estivesse lá, naquela circunstância, num barco frágil, de noite, uma tempestade, o barco se enchendo d'água, a morte mostrando a carranca, você estaria com medo? Eu só fiz um cruzeiro grande na vida. Já fiz vários cruzeiros pequenos, mas grande eu só fiz um. Um navio que saiu de Santos, foi lá para as praias do interior do Rio de Janeiro. E eu prometi a mim mesmo, pastor Rogério, nunca mais fazer outro cruzeiro na vida. E eu espero cumprir a promessa.
Já recebi vários convites. Você não quer fazer um cruzeiro? Não quero, não. Nós pagamos a passagem, quero também não. Não, mas vai ter uma programação maravilhosa, também não quero. Meus irmãos, foram 5 metros as ondas. Ninguém no navio ficou sem ficar nauseado. As pessoas iam sair para jantar, escoravam nas paredes, voltavam cambaleando, desculpe a expressão, vomitando pelo corredor. Quando nós saímos, eu sabia que tinha 8 horas pela frente, eu já não aguentava mais. Eu fiz uma oração: Deus, ou eu durmo ou eu morro, porque eu não aguento. E num barquinho frágil. E Jesus perguntou: vocês estão com medo por causa de quê? Por que eles deveriam ter fé e não medo? Para lhes ajudar, como recurso mnemônico, dar-lhes-ei 4 razões, todas começando com a letra P, para facilitar a memorização. Primeiro, por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, versículo 35, por causa da promessa de Jesus: passemos para outra margem. Se Jesus disse passemos para outra margem, qual era o destino deles? A outra margem. Se você esquecer tudo o que eu falar, mas lembrar dessa frase, já me dou por satisfeito nessa noite. E a frase é esta: promessa de Jesus e realidade são a mesma coisa. Nenhuma das suas promessas cai por terra. Ele é o avalista da sua própria palavra. O que ele fala, ele cumpre. O que ele faz, ninguém pode impedir sua mão de fazê-lo. Então, se ele falou passemos por outra margem, é lá na outra margem que nós vamos estar. Não é no fundo do mar. Segundo lugar, sabe o que deviam ter fé e não medo? Por causa da presença de Jesus. Mas quem é Jesus? É o Criador do céu, é o Criador da terra, é o Criador do mar, é o Criador do vento, é o Criador do universo. A criatura não é maior do que o Criador. A criatura não vence o Criador. Se o Criador está dentro do barco, o barco não vai naufragar. Meus irmãos, entendamos isso: o maior antídoto para o medo não é a nossa coragem, é a presença de Jesus. O que Davi disse no Salmo 23? Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. E Jesus prometeu para você e para mim: eis que eu estou, eu não estarei não, eis que eu estou convosco, todos os dias, até a consumação dos séculos. Por que eles deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz de Jesus. O que Jesus estava fazendo aí naquele barco mesmo? Dormindo. Jesus sabia que a tempestade viria? É claro que sim. E se sabia, por que dormiu? Porque sabia que tudo estava sob controle. Então, paz não é ausência de tempestade. Paz é a consciência de que, apesar da tempestade, tudo está sob controle. Não do seu controle, do controle de Jesus. Então, acalma o seu coração. Calma. Quarto lugar, por que deviam ter fé e não medo? Primeiro, por causa da promessa. Segundo, por causa da presença. Terceiro, por causa da paz. Quarto, por causa do poder de Jesus. Marcos cuidadosamente reúne ao redor desta passagem outros episódios que retratam o poder de Jesus. Se não, vejamos. Aqui Jesus demonstra poder sobre as forças da natureza. Quando ele desembarca do outro lado,
E notem que ele está ensinando do lado de cá, do lado ocidental, onde ficava Cafarnaum, onde era a cidade dele. E ele desembarca do lado oriental, onde é uma região gentílica, onde tinha uma das 10 cidades gentílicas que nós chamamos de Decápolis, e é um despenhadeiro, e lá tinha um cemitério, e era de noite, e era depois de uma tempestade, e a única coisa que você espera não ver dentro de um cemitério de noite é gente viva. E lá tem um homem nu, violento, sangrando, se ferindo com pedras, gritando entre os sepulcros, tomado de 6.000 demônios. Legião é uma corporação de 6.000 soldados. A legião era a máquina mais poderosa de guerra do Império Romano. Onde uma legião passava, destruía tudo, devastava tudo. Tem dentro de um único homem 6.000 demônios. Aquele homem era foragido da lei, porque nenhuma cadeia podia prendê-lo. Aquele homem estava enjeitado da sociedade, enjeitado da família, vivendo entre os mortos, porque os vivos não suportavam mais. Diríamos nós, alguém irrecuperável. Mas não tem lata de lixo no reino de Deus. Não tem vida irrecuperável para Jesus. Não tem pecado que Ele não perdoe para quem tem um coração quebrantado e arrependido. Não tem casamento irrecuperável, não tem família irrecuperável. Jesus é poderoso para libertar os cativos. E Jesus faz uma viagem depois de uma tempestade de noite para esse local, porque lá tinha um homem enjeitado da família e da sociedade, e Jesus haveria de curá-lo, Jesus haveria de libertá-lo, Jesus haveria de perdoá-lo, de salvá-lo e de fazer dele um missionário para a sua terra. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre os demônios. Jesus manda no céu, Jesus manda na terra, Jesus manda no inferno. Quem tem as chaves da morte do inferno é o Senhor Jesus Cristo. Mas quando Jesus retorna para o outro lado, de volta para a sua cidade, Cafarnaum, tem um pai muito aflito, chefe da sinagoga, o Jairo. E ele tem um problema muito urgente. A sua filha única, de 12 anos, está à beira da morte. E ele vai ao encontro de Jesus e pede para Jesus ir com ele à sua casa, impor as mãos sobre a menina. E Jesus vai. Só que enquanto Jesus está indo, tem uma outra pessoa no meio da multidão que tem um outro problema, uma mulher, esvaindo-se em sangue há 12 anos, sem nada conseguir com a medicina. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla das vestes de Jesus, eu ficarei livre do meu mal. E ela tinha que fazer isso furtivamente, porque ela era impura, cerimonialmente falando. Ela não podia nem estar no meio da multidão, ela não podia tocar em ninguém, porque em quem ela tocasse a pessoa ficava impura. E ela furtivamente vai por trás de Jesus e toca na orla das suas vestes, imediatamente a hemorragia é estancada. Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, e Jesus tem poder sobre as enfermidades. A última palavra não é da ciência, a última palavra não é da medicina, a última palavra é do Deus vivo, é do Senhor Jesus. Se Ele quiser, Ele cura, Ele é o Jeová Rafá, Ele tem todo o poder. Enquanto Jesus atendia essa mulher, chega emissários da casa de Jairo dizendo o seguinte: ó, deixa o mestre, não adianta mais, sua filha acabou de morrer, agora é um caso perdido. O mundo desaba sobre a cabeça de Jairo, e Jesus diz para ele: não temas, Jairo, crê somente. E Jesus foi para a casa de Jairo, as pessoas estavam chorando, ele entrou no quarto, botou a mão na menina e disse: Talita cumi, menina, levanta, levanta. E as garras da morte saem da menina, e ela ressuscita.
Sabe por quê? Jesus tem poder sobre a natureza, Jesus tem poder sobre os demônios, Jesus tem poder sobre as enfermidades, e Jesus tem poder sobre a morte. Ele entrou nas entranhas da morte, ele arrancou o aguilhão da morte, ele matou a morte, ele ressuscitou, inaugurando a imortalidade, e ele é a ressurreição e a vida, e aquele que nele crê não morrerá eternamente. Louvado seja o Senhor. Mas agora vem a última pergunta do texto, verso 41. E eu fico imaginando o barco balançando como um berço de uma criança. E os discípulos molhados, porque o barco estava se enchendo d'água. E eles muito admirados, cheios de espanto. E eles que já tinham visto outros milagres de Jesus, estão agora boquiabertos. E começam a perguntar uns para os outros: quem é este, que até o vento e o mar lhe obedecem? Que pergunta emblemática. E hoje você e eu poderíamos responder essa pergunta. Este é aquele que, lá nos refolhos da eternidade, antes que os céus e a terra fossem criados, antes que os anjos ruflassem suas asas para obedecer ao comando do glorioso Deus, antes que as estrelas brilhassem no firmamento, antes que os mares cheios de peixes enriquecessem a terra, o Pai, o Filho e o Espírito Santo estavam reunidos num conselho eterno, e nesse conselho você estava dentro do plano de Deus. Quem é este? Este é o próprio Criador do universo, porque todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Ele criou todas as coisas, as visíveis e as invisíveis. Quem é este? Este é aquele que sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder. Este é o que dá coesão ao universo. Quem é este? Este é a semente da mulher, que nasceu para esmagar a cabeça da serpente. Este é aquele que foi representado pelo Cordeiro da Páscoa, cujo sangue vertido, colocado no batente das portas, libertou os primogênitos de Israel da morte no Egito. Este é o descendente de Abraão, em quem todas as famílias da terra são abençoadas. Este é aquele que é representado por aquela coluna de fogo e aquela coluna de nuvem que guiava o povo pelo deserto. Este é aquele representado pelo maná que caía do céu e pela água que brotava da rocha. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo tabernáculo, este é aquele que é representado pela arca da aliança, este é aquele que é representado por aquilo que estava dentro da arca, as tábuas da lei, o vaso com maná e a vara seca de Arão que floresceu. Quem é este? Este é aquele que é representado pelo templo, este é aquele que é representado pelas festas, este é aquele que é representado pelos sacrifícios, este é aquele que é representado pelo sábado. Tudo era sombra dele, ele é a realidade. Quem é este? Este é o maravilhoso conselheiro, este é o Deus forte, este é o Pai da eternidade, este é o príncipe da paz. Quem é este? Este é o maravilhoso sol da justiça e a brilhante estrela da manhã. Este é o Messias, este é o desejado de todas as nações. Este é aquele que na plenitude dos tempos nasceu de mulher, nasceu sob a lei para ser o nosso Redentor. Este é o verbo eterno, pessoal, divino, que se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como do unigênito Pai. Este é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o Cordeiro que foi morto, mas está vivo pelos séculos dos séculos e tem as chaves da morte e do inferno. Quem é este? Este é o fundamento da igreja, este é o dono da igreja, este é o edificador da igreja, este é o protetor da igreja.
Quem é este? Este é o grande eu sou, este é o pão da vida, este é a luz do mundo, este é a porta das ovelhas, este é o bom pastor, este é a ressurreição e a vida, este é o caminho, a verdade e a vida, este é a videira verdadeira. Quem é este? Este é o único nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Este é o Rei dos Reis, este é o Senhor dos Senhores, este é o Deus eterno, este é a nossa alegria, este é a nossa paz, este é a nossa justiça, este é a nossa herança, este é o nosso amado Redentor. Quem é este? Este é aquele que desceu da glória, esvaziou a si mesmo e assumiu a forma humana, e sendo ele Senhor se fez servo, sendo ele Deus se fez homem, sendo ele rico se fez pobre, sendo ele santo, santo, santo se fez pecado, sendo ele bendito eternamente se fez maldição por nós. Quem é este? Este é aquele que por amor de nós sangrou no Getsemane, este é aquele que por amor de nós foi espancado e vilipendiado e cuspido no sinédrio judaico, este é aquele que por amor de nós foi surrado e humilhado no pretório romano, este é aquele que por amor de nós foi à cruz, carregando sobre o seu corpo no madeiro os nossos pecados, este é aquele que morreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou para a nossa justificação. Quem é este? Este é aquele que voltou para o céu, este é aquele que derramou o Espírito Santo, este é aquele que está sentado no trono, este é o sumo sacerdote, este é o supremo advogado, este é o juiz de vivos e de mortos, este é o Rei da glória, este é aquele que está governando as nações, o universo e a própria igreja. Quem é este? Este é o noivo da igreja que vai voltar pessoalmente, visivelmente, audivelmente, repentinamente, inesperadamente, gloriosamente. Este é o juiz que vai se assentar no trono e julgar as nações. Este é o amado da nossa alma, este é o nosso Salvador, este é a nossa esperança, e com ele nós reinaremos para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. Este é aquele que vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima, este é aquele que vai trazer eterna consolação à sua igreja, este é o nosso tesouro, a nossa herança, a nossa alegria, a nossa própria vida. Este é o amado da nossa alma, o nosso glorioso Redentor, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor, agora e pelos séculos eternos. Aleluia. Amém.